Sabe o que mais destrói a autoestima das pessoas? Não é a falta de pensamento positivo ou então não saber se elogiar. O que mais destrói a autoestima é um hábito silencioso que a maioria das pessoas normalizou, que é o hábito de evitar tudo aquilo que te dá medo. Se você sofre com isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar 5 passos para você melhorar a sua autoestima e parar de fazer isso que está te prejudicando tanto. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. Meu objetivo nesse canal é eu compartilhar os conteúdos de psicologia que me ajudaram tanto, que eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e já curte esse vídeo para você receber conteúdos como esse. Então vamos direto ao ponto. A primeira coisa é, a sua autoestima não nasce do nada. É interessante porque a gente costuma falar como se a autoestima fosse um sentimento mágico que vai perdurar a vida inteira, ou então que ou você nasceu com uma boa autoestima, ou você nasceu com uma autoestima ruim. E quando uma pessoa fala que ela veio com uma autoestima ruim, parece que inclusive a sociedade traz como se com um passe de mágica ela já tem que ali acordar e pensar diferente, se sentindo bonita, inteligente, capaz, interessante. Só que o problema é que na maioria das vezes a nossa autoestima não melhora só de você pensar diferente. Normalmente a gente melhora a autoestima uma vez que a gente age de uma forma diferente do que a gente agia no passado. Até porque, ao mudar a nossa ação, a gente consegue ter novos dados na nossa história de vida, para aí sim a gente conseguir abrir margem para ver as coisas, enxergar de uma forma diferente daquela que a gente enxergava antes. Só que você vai entender que quem tem uma autoestima ruim, ela acaba entrando num ciclo vicioso que faz com que ela permaneça dessa forma. E nisso a gente vai para a segunda coisa, que é um fenômeno que se chama viés de confirmação. O nosso cérebro ele é programado para fazer o que a gente chama de viés de confirmação, que basicamente é você confirmar aquilo ali que você já acredita sobre você ou sobre o outro ou sobre o mundo. E isso acontece porque ele precisa de muita energia para pensar diferente. A analogia que eu gosto é como se ele já tivesse construído uma estrada ali. Percebe só que é muito mais fácil a gente pegar aquele caminho que a gente já conhece, mesmo que a estrada é esburacada, mesmo que às vezes aquela via é escura, mas pelo menos ela é conhecida. Quando a gente vai tentar mudar de caminho, ou seja, enxergar as coisas de uma nova forma, ou então pegar ali e dirigir uma nova estrada, é como se a gente tivesse um desconforto muito grande. Então, trazendo um exemplo clássico aqui. Pensa da última vez que você mudou de opinião sobre uma coisa que você tinha muita convicção. Então, por exemplo, você achava que uma pessoa chamada Maria era uma pessoa muito bacana e você defendia ela com unhas e dentes. E aí, um belo dia, você descobre que essa Maria, ela era uma pessoa ruim, que as pessoas achavam que ela maltratava os funcionários dela. Pensa só o tanto que isso traria um desconforto enorme para você. Não só pelo fato de imaginar essa cena, mas também pelo desconforto de entender que a Maria, que era uma pessoa que você via tão bem, ela pode não ser aquela pessoa. Inclusive, é muito comum a gente tentar manter a interpretação que a gente tinha. Por exemplo, virar e falar assim, não, mas deve ter um motivo. Ou então, nossa, deve ser alguém fazendo uma fofoca errada. Isso não faz sentido, não é a Maria que eu conheço. Uma vez que você construiu uma estrada em que a Maria era uma pessoa ótima, para construir essa estrada em que talvez ela seja uma pessoa que não era tão legal assim, isso cria uma resistência, isso gasta uma energia na sua cabeça. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele nunca quer gastar energia, ele sempre quer economizar. Então esse processo aqui, ele acaba criando uma resistência. E é por isso que a gente sempre tenta evitar muito, a gente resiste demais à mudança. E esse viés de confirmação, ele acontece com a gente também. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que eu penso assim, eu sou burra. E aí eu vou e faço 10 provas. Dessas 10 provas eu tiro nota boa em 9 dessas 10. Pode ter certeza que eu vou pegar essa última prova, aquela que eu não fui tão bem, e eu vou pegar essa evidência pra mim e falar, tá vendo? Eu sabia, eu realmente sou burra, eu não sou inteligente o suficiente. E é interessante porque se isso acontecesse com uma amiga minha, eu com certeza falaria com ela, nossa, mas você foi bem em 9 provas. Só que uma vez que o meu cérebro acha que eu sou burra, eu realmente vou tentar ali pegar qualquer evidência que vai comprovar aquilo que eu já acredito sobre mim. E por isso a gente vai para o terceiro tópico, que é o ciclo vicioso da autoestima ruim. Quando a autoestima da pessoa é baixa, é natural que ela vai fazer uma coisa. Ela vai tentar evitar tudo aquilo que comprova que ela está certa. Até porque, como eu trouxe no exemplo, é muito ruim pensar que eu sou burra. Isso me faz me sentir afastada das pessoas, me faz ter vergonha, ou então me faz querer me proteger de qualquer crítica ou das pessoas me enxergarem dessa forma. Observa só que quando uma pessoa tem uma autoestima que não é legal, ela tende ali a realmente esconder aquilo. Então, por exemplo, quando uma pessoa acha que ela é chata, a tendência dela é evitar conversar ou puxar muito assunto. Só que nisso ela acaba ali
evitando conexões. Quando uma pessoa acha que ela não é boa o suficiente, provavelmente ela não vai, por exemplo, mandar currículo para empregos que ela gostaria de entrar. E nisso, como consequência, ela com certeza não vai conseguir um emprego legal. Quando alguém se considera feia, ela não vai puxar assunto ou mostrar interesse para uma pessoa que ela acha bonita. Ou ao se achar burra, a pessoa evita aprender algo novo. Por quê? Quando ela vai tentar aprender alguma coisa nova, ela vai buscar qualquer evidência que ela não consegue, que ela não é inteligente o suficiente, e isso dói, isso gera muito desconforto. Então fica mais fácil ela evitar. Percebe que todas essas pessoas, no final do dia, elas acabam confirmando aquilo que ela acredita sobre ela mesma. A pessoa chata, ela não vai conseguir criar conexões. A pessoa que não se acha boa o suficiente não vai conseguir um emprego legal. Ao se achar feia, ela nunca vai buscar um relacionamento. E ao não se ver como uma pessoa inteligente, ela não vai tentar novos desafios e nisso ela vai confirmar que realmente ela não consegue. E é muito contraintuitivo e difícil porque as coisas que mostrariam pra gente que a gente tá errado, então que a gente consegue fazer algo, são as coisas que mais dão medo, são as coisas que mais geram desconforto. E nisso é muito mais confortável ficar parado e evitar fugir daquela situação do que encarar e realmente aprender durante esse processo. E até dar oportunidade para o seu cérebro ter dados diferentes, ver e se enxergar de uma forma diferente. Só que é aquilo, gasta energia, dá medo, dá desconforto. Então agora que você entendeu o funcionamento interno, por que você fica presa nessa autoestima ruim, a gente vai para a parte mais prática de como mudar isso. Então a quarta coisa é se exponha, mesmo com medo. A gente não ganha autoestima esperando parar de se sentir insegura para falar em público. A gente ganha autoestima falando em público para depois a gente diminuir essa insegurança. Então você precisa sim ir lá falar, ir lá agir, mesmo com o seu coração acelerado, mesmo com suas mãos tremendo, mesmo você achando que aquilo ali vai dar errado. Na psicologia a gente chama isso de terapia de exposição, que basicamente é você se expor àquilo ali que você tem medo, lembrando que não é se expor apenas uma vez. Para funcionar, você precisa se expor várias e várias vezes, para aí sim o seu cérebro parar de interpretar aquilo ali como uma grande ameaça. Isso porque ele entende que já que você sobreviveu, que você consegue lidar com aquela situação. E outro dia eu postei um vídeo falando sobre isso e uma pessoa me falou assim, mas Paulinha, e se der ruim? E se eu for lá me expor e realmente eu ter a confirmação daquilo ali que eu acredito? Vai piorar, eu vou me sentir pior ainda, minha autoestima vai abaixar ainda mais. E aí a gente vai para o quinto passo, que é reforce a sua coragem. É interessante porque normalmente a previsão que a gente faz sobre as coisas costumam ser muito piores, muito mais catastróficas do que realmente a gente agir. Então, por exemplo, a ideia de falar em público e de passar vergonha costuma ser muito pior na sua mente do que de fato chegar lá, abrir a boca e falar, explicar alguma coisa. Até porque na nossa imaginação as pessoas às vezes vão estar lá cochichando, vão estar fazendo cara ruim. E muitas vezes a pessoa ou nem vai estar prestando atenção ou então ela vai estar te escutando. Mas vamos supor que você agiu e realmente o pior aconteceu e foi ruim. Você precisa reforçar para sua cabeça que desconforto faz parte da vida. E a verdade é, você já está tendo um desconforto. Quando a gente tem uma autoestima ruim, o desconforto já está acontecendo dentro de você. Só que a diferença é que é um desconforto conhecido. E mesmo que você faça, haja e não se saia tão bem, pelo menos é um novo estímulo para o seu cérebro. Alguma coisa de diferente que vai acontecer ali dentro. Quando eu tinha uma autoestima muito ruim e eu estava vivendo esse processo de melhorar a autoestima, de agir mais, uma coisa que me ajudou muito foi mudar a forma com que eu via as minhas ações. Em vez de querer fazer a exposição perfeita, de agir de forma perfeita, eu comecei a mudar a forma com que eu enxergava essa ação e pensar assim, eu quero ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que executa, uma pessoa que pelo menos faz. Então, por mais que em alguns momentos vinha na minha cabeça, nossa, mas vão me achar burra, ou então eu não vou ter o resultado que eu quero e vão ver que eu sou menos inteligente, eu pensava assim, tudo bem, eu posso ser burra, eu posso ser menos inteligente, mas pelo menos eu vou ser uma pessoa corajosa. Pelo menos alguma coisa boa eu faço, eu tô fazendo algo de diferente do que aquela pessoa com baixa autoestima faz. Além disso, um dado que mudou a minha interpretação, que vai mudar a sua também, é você entender que a maioria das pessoas que tentam alguma coisa, que fazem algo, elas não têm 100% das vezes bons resultados. Ou seja, em algum momento algo vai dar errado. O que seria diferente com você? Aliás, só tem um motivo para não ser diferente para você. É porque você não tenta. A questão aqui é que uma pessoa que construiu uma boa autoestima, ela entende que nem tudo é sobre elas, que ter uma experiência ruim ou fazer algo errado faz parte da vida e que grande parte das habilidades que a gente quer desenvolver demora tempo, é um processo, não é de um dia para a noite. Então, por exemplo, aquela pessoa que quer
quer emagrecer, ela não vai emagrecer de um dia para a noite. Ela não vai constituir ótimos hábitos de repente, mas ela vai estar ali tentando, tendo coragem para fazer diferente. Ela vai errar alguns dias e aí depois ela vai recuperar. E aí alguns dias vão ser melhores, ela vai ter novos insights e nisso ela vai se enxergando de uma maneira mais acolhedora, melhorando a autoestima com o tempo e a forma com que ela se vê. Durante esse processo, você precisa ter o tempo inteiro em mente que o seu cérebro vai fazer com que você tenha um viés de confirmação. Ou seja, se das 10 vezes que você tentar, 9 você conseguir, você vai sempre focar, tender a focar nessa uma que não deu certo. Só que agora você vai conseguir fazer diferente porque você tem esse dado que muitas vezes o seu cérebro mente para você. Então você pode sim focar nas 9 e focar em ser uma pessoa que age, uma pessoa executora, uma pessoa corajosa. Se você ficou até o final, escreve aqui nos comentários a seguinte frase: o desconforto não é um sinal que eu sou ruim, é um sinal que eu tô ensinando pro meu cérebro algo novo. Eu tenho certeza que fazendo isso você vai melhorar a sua autoestima. Não esquece de curtir esse vídeo e te vejo no próximo. Beijo!